Muito bem, sobre esse tema vamos conversar e receber agora o mestre em Direito Internacional e vice-presidente acadêmico da FMU, o professor Manuel Furriela. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, professor. Professor, a gente não pode esquecer nunca, né? Também aí a gente falou muito de Evo Morales, né? Que havia uma obra, até hoje o Brasil é carente de gás natural. Era uma obra da Petrobras executada por um gasoduto lá para chegar aqui para o Brasil e foi reestatizado por Evo Morales, né? Ele sempre falava que ele precisava de uma reeleição porque ele não tinha feito tudo pela Bolívia, né? O que ele precisava, e ele teve até um quarto governo lá seguido e depois teve essa crise, como foi dita na matéria. Como é que o senhor avalia esse desgaste da esquerda também lá agora na Bolívia e a situação econômica do país muito debilitada também, professor? Bom, primeiro, o desgaste ele começou a partir do momento que Evo Morales, que era considerado um exemplo para a esquerda, não só por ter levado esse modelo a governar a Bolívia, mas também por ele ser pragmático. Ele seguia modelo de outros poucos presidentes latino-americanos de esquerda que seguiram o modelo pragmático. Tanto é verdade que ele esteve na posse, né, do presidente Bolsonaro no Brasil, que é de uma linha ideológica completamente oposta dele. Mas não tinha, então, esse pragmatismo nas relações internacionais, mantinha nas relações econômicas e nos seus primeiros governos ele teve bastante sucesso em relação à distribuição de renda, em relação à inserção internacional. Então, em alguns aspectos, o governo dele teve como modelo uma questão que envolvia não só, né, os recursos naturais da Bolívia serem utilizados por entes estatais e modelos que trouxeram melhoria na condição de vida da população no primeiro momento, como também, como eu mencionei, em ser pragmático, manter relações com o mundo todo, ser um político moderado. Só que depois, quando ele não conseguiu, por conta de impedimento constitucional, manter candidaturas à reeleição indefinidamente, que era o modelo dele, era o modelo que ele buscava, ele começou a se desgastar. Ele se desgastou a tal ponto que chegou a ter que se exilar no exterior. Retornando à Bolívia, ele apoiou o candidato Arce, que não fez uma boa gestão. Tanto é verdade que agora não consegue apoiar nem sequer um candidato que vá ao segundo turno com o modelo de esquerda. Então você tem aí uma ruptura. E Evo Morales desgastou-se como liderança dentro do país, como um grande protagonista internacional na linha da esquerda no mundo todo, principalmente na América Latina, e tanto é que agora não apoia candidato nenhum, apoia propriamente o voto nulo. Então você tem uma cisão, uma divisão nas lideranças de esquerda, e a origem de tudo isso, o primeiro ato de origem, foi essa questão do Evo Morales querer continuar indefinidamente no poder, um modelo que não servia a ele próprio em termos políticos, que não servia institucionalmente à Bolívia, que proíbe as reeleições indefinidas e que, por parte dos seus opositores dentro do partido, significaram essa cisão. Então, este é o momento. Economicamente falando, o modelo estatizante se esgotou. Como nós bem sabemos, é um modelo que traz uma série de consequências negativas em termos de investimentos, já que o Estado não tem fôlego suficiente para este modelo, causou um desgaste num primeiro momento com o Brasil, já que, como você mencionou, houve a estatização, né, da distribuição de gás ao Brasil, do gasoduto Brasil-Bolívia, que foi construído com recursos brasileiros, com investimentos da Petrobras, investimentos esses até hoje não ressarcidos ao Brasil, e que depois, em um segundo momento, surge um outro recurso natural importante, que é o lítio, que poderia ter sido explorado por várias empresas estrangeiras que têm interesse na utilização deste material, principalmente, como a gente sabe, para baterias dos carros elétricos, e que a Bolívia não definiu um modelo interessante de exploração. Criaram uma estatal ineficiente, uma estatal que é deficitária e que não consegue explorar esse recurso natural. Então você tem a Bolívia refratária a investimentos estrangeiros, ela não aproveitando esse recurso. Então, a consequência é uma crise econômica profunda, mesmo ela tendo tantos recursos naturais, e poderia ter aproveitado o bom momento do lítio, poderia ter aproveitado a necessidade brasileira do seu gás natural e poderia ter aproveitado também uma reinserção mais
pragmática na política internacional. Perdeu todas essas oportunidades. O resultado é surpreendentemente negativo para um país onde a esquerda chegou a estar muito sólida na liderança de Evo Morales e que hoje os dois candidatos com chance do segundo turno, nenhum deles é de esquerda. Agora, professor, vamos trazer aqui para a nossa realidade no Brasil, porque amanhã o governo brasileiro tem que apresentar aquela defesa às acusações de práticas comerciais desleais feitas pelos Estados Unidos no processo que foi aberto no dia 15 de julho pelo escritório do representante comercial do país. A gente recebeu essa carta, tem várias acusações ali preocupantes em relação ao PIX, em relação também à nossa economia. Você acredita que essa resposta será com base na narrativa que já vem sendo repercutida pelo governo federal de soberania do Brasil ou ela vai além? Ótimo ponto. Bom, primeiro que a carta que veio de Donald Trump ao Brasil, ela veio contaminada com fatores que tanto são de decisão política do governo americano a favor do ex-presidente Bolsonaro, como também tem a questão que envolve decisões do governo brasileiro de não ter construído um relacionamento produtivo com os Estados Unidos, um relacionamento, aí a gente já usou essa expressão hoje, pragmático, que era clássico da diplomacia brasileira. Então, há décadas, o governo brasileiro se notabilizava, os governos brasileiros, em manter uma postura pragmática. Tanto é verdade que o Brasil tem relacionamento com praticamente todos os estados do mundo e não tem nenhum desgaste representativo em nenhum dos relacionamentos. Está começando até agora. Então, um dos pontos que eu acho que são importantes é que o governo brasileiro deveria ter distensionado o seu relacionamento. Não é questão de se subjugar, não é questão de se alinhar, até porque os perfis dos governos são diferentes, mas era uma questão especificamente de tratar negócios de uma forma mais prática. Então, em vários momentos o Brasil fez isso. Inclusive, se a gente quiser pegar até mesmo um dos exemplos aí das gestões do presidente Lula, já que ele está na sua terceira gestão, havia George Bush filho no governo americano, que também era de uma ideologia oposta ao governo brasileiro, e as relações foram produtivas. Não foram próximas, como foram em outros governos, como, por exemplo, no de Barack Obama, mas foram produtivas. Elas significaram um incremento nos negócios entre Brasil e Estados Unidos, que foi muito interessante para os dois. Mas, desde o início, o governo brasileiro ele decidiu utilizar um discurso hostil. E eu acho também que não foi útil esse mesmo discurso, porque a gente tem que ter um posicionamento internacional. Quando nós somos cobrados, a gente não tem escolha. Mas quando nós não somos, a gente tem escolha de deixar para um momento onde o assunto vai ser abordado. Por exemplo, por que a gente insiste em moeda única para os BRICS, se nem a própria China, que vai ser quem vai liderar uma futura eventual moeda no futuro, está tratando desse assunto no momento? Ponto de desgaste para os Estados Unidos. Então, acho que essa é uma questão que vai também, infelizmente, contaminar aí o nosso relacionamento, está contaminando. Mas em termos da Carta Brasileira, eu acho que tem que ser deixado muito claro que as questões judiciais abordadas na correspondência de Donald Trump, elas não podem ser tratadas por quem cuida da nossa política externa, que é o Poder Executivo, simplesmente pelo fato de que elas estão sendo tratadas em outro poder independente da República, que é o Judiciário. Então, acho que essa questão tem que ser abordada dessa forma. E nunca pode se esquecer de lembrar os 200 anos de relacionamento produtivo entre Brasil e Estados Unidos e, principalmente, o fato de que os Estados Unidos eles são superavitários no relacionamento com o Brasil e de que grande parte dos produtos americanos já entra no Brasil com tarifa zero. Então, eu acho que tem que colocar no caráter prático essa correspondência e tirar esses dois lados políticos. E aí, uma sugestão, diminuir esse discurso hostil que não é produtivo neste momento. Muito bem, agradecemos a participação do mestre em Direito Internacional e vice-presidente acadêmico da FMU, o professor Manuel Furriela, participou conosco deste Jornal da Manhã. Muito obrigado, professor. Um ótimo domingo. Ótimo domingo a todos. Até mais.